Fala galera, mais uma live aqui das lives do Zé. Hoje a gente vai bater um papo, né, de como competir no Karatê Internacional e nosso convidado de hoje é o campeão mundial Breno Matheus, ok? Nosso convidado já tá por aí. Galera, hoje é a live que como competir. Essa live ela aconteceu, né, há uns dias atrás, mas devido à conexão da internet a gente não conseguiu dar continuidade. E aí a gente remarcou a live para hoje. Fala, Breno. Fala, Zé, tudo bom? Hoje Beleza, vai... meu irmão? Tudo na paz por aí? Tudo sim, graças a Deus. Pronto. Hoje é o dia que essa live sai, meu irmão. Agora sai. Viu? Gente, ó, quem for entrando na live aí, o nosso bate-papo de hoje, né? A gente vai falar aqui como competir no Karatê Internacional. Breno topou esse bate-papo com a gente aí para a gente conversar, né, sobre como foi a etapa dele até ele competir no Karatê Internacional. Aí, antes de começar aqui oficialmente o conteúdo da live, gente, o Breno se apresentar, a gente começar aqui, eu queria só explicar duas coisas, né? Essa live aqui, ela aconteceu, gente, há um tempo atrás, né, alguns dias atrás, mas por questão de problema de internet, conexão, a gente não conseguiu dar continuidade à live. E aí o Breno, com muito comprometimento, gente, com a palavra dele, com a live, ele, não, Zé, vamos marcar outro dia, não se preocupa que a galera não fica sem o nosso bate-papo, sem a nossa live. E aí ele fez questão de marcar e a gente remarcou para hoje, beleza? Então, assim como a gente deu nossa palavra, né, que a live ia acontecer, naquele dia a gente não conseguiu por conta da internet, mas a gente está aqui hoje e a live vai rolar normalmente. E ontem, gente, não teve live do Zé, né, que eu tive alguns problemas, gente. Inclusive, hoje eu ainda tô com a rinite aqui, Breno, se eu espirrar, viu, não é Covid, não. Viu? Então, gente, ó, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Quem for do Karatê aí, pega essa setinha, manda para 3 parceiros aí do Karatê para eles chegarem aqui na live e bater esse papo aqui com a gente, beleza? Brenão, você é um cara muito conhecido no mundo do Karatê, mas acredito que tem alguns seguidores aqui que ainda não te conhecem, então eu queria que você começasse se apresentando aí, meu irmão. Show. É, Só agradecer, né, Zé, pela oportunidade de novo, de a gente marcar novamente essa data. Agora vai dar certo a gente conversar tranquilo, bater esse papo super legal. E para quem não me conhece, pessoal, eu sou o Breno Teixeira, sou atleta de Karatê. Eu fiz parte da integrante da seleção brasileira durante 11 anos, de 2009 a 2020. E, assim, meus principais títulos, assim, resumidamente, eu sou campeão mundial júnior, que é na categoria 16 a 7 anos, menos 61 quilos. Fui campeão mundial escolar também. Eu sou bronze no mundial universitário por equipes. E aí dos circuitos mundiais, eu tenho o pódio inteiro, né? Eu já fui campeão, vice e bronze. Já fui também diversas vezes campeão pan-americano por equipes, vice-campeão pan-americano. E, se não me engano, eu até esqueço de fazer as contas, né? Eu sou, acho que trio a tetra campeão sul-americano e pentacampeão brasileiro. E, Irado, irado. e nesse último campeonato brasileiro que teve, foi agora nesse mês, que aconteceu em Calcaia, eu fui vice-campeão no individual e bronze por equipes também. Irado, irado, Breno. Pô, currículozão irado, irmão, irado, né? Então, Breno, como você agradece a oportunidade, né? Agradeço também a sua disponibilidade de trocar essa ideia aqui com a gente. Então, ó, você é o cara que realmente vai ter respaldo aqui para conversar com a gente sobre o tema de hoje. Com certeza. E aí é o seguinte, Breno, primeira pergunta que eu te faço, irmão, como é que estão os treinos atualmente? Como é que estão os treinos de karatê, preparação física? Como é que você está treinando atualmente? Atualmente, realizo 2 treinos de karatê, nas segundas e nas quartas. E os treinos físicos são 2 também, que são nas terças e quintas. Entendi. E aí Pode é, falar. é bem tranquilo por conta das competições de karatê. Porque o circuito mundial está acontecendo lá fora, mas assim,
as competições nacionais, as competições Open nacionais não estão acontecendo de forma como acontecia antes, justamente por Aham, conta da pandemia, né? Então, aham. assim, tá uma rotina mais tranquila. Entendi, entendi. Pois, Brenão, essa primeira parte da live, eu queria, né, dar uma explanada aqui para a galera como é que é a rotina de treinamento de um Sim. atleta de karatê competitivo, assim, quem já compete a nível nacional e internacional. Então, é o seguinte, eu queria que tu me descrevesse como que você treinava quando ia participar, por exemplo, Breno, de um campeonato internacional. Como era a tua rotina de treino? Tu treinava karatê só 2 vezes? Era de quanto tempo esses treinos de karatê? Você fazia preparação física com quem? Qual tempo? Quantas vezes por semana? Eu queria que você Ah, fosse bem detalhado nisso para a galera poder compreender aí como é a rotina. show, show. Sim, quando a gente estava, né, naquela rotina de competições, rodando o circuito mundial, eu treinava 5 vezes na semana, era de segunda a sexta, karatê. A, a quantidade de o horário, né, dos treinos, a duração era cerca de 1 hora e meia, 2 horas. Mas assim, a duração não era. Às vezes tinha um treino que durava até 1 hora, mas o que importava mais era a intensidade do treino. Intensidade do treino. Então, assim, tinham treinos de 1 hora que eram muito mais desgastantes do que um treino de 2 horas, que você pausava, descansava e aí fazia novamente. Então, assim, de certa forma, era bem relativa a duração, mas era entre 1 e 2 horas de treino. E a parte física eram 3 vezes na semana. E aí Entendi. é mais ou menos a mesma duração também, 1 hora, 1 hora e meia. 1 hora e meia, entendi. Tu É, fazia esse treino físico onde, Breno? eu fazia na clínica Corpo. O meu preparador físico era o Matheus Cordeiro. Sim, sim, eu conheço. É meu amigo, gente fina demais. E aproveitar e Viu? mandar um abraço para ele também. Que assim, Pronto. foi sensacional na minha preparação física, fez toda a diferença. Irado, irado. Ele é um excelente preparador físico, cara. Você estava Ah, bem acompanhado, viu? Que massa, que massa. Viu? Breno, e assim, fora essa questão dos treinos, da preparação física, você também fazia algum tipo de dieta, tinha acompanhamento nutricional? sim, sim. Tinha acompanhamento nutricional, também acompanhamento de fisioterapia, né? No caso de acontecer lesões, prevenção de lesão. E também acompanhamento psicológico, porque o atleta de alto rendimento não é só treinar, Com sim, treinar certeza, karatê. Tem que com ter certeza. várias ou uma equipe toda multidisciplinar para que possa formar o atleta. Então não é só eu chegar na academia, treinar karatê que eu vou estar pronto para participar das competições. De, de, certo, Perfeito. mo- de certo modo, quando é um nível mais baixo, uma coisa mais amadora, pode até funcionar. Mas quando você vai crescendo o nível, passando para um nível nacional, um nível internacional na parte da América do Sul, na parte pan-americana, até chegar ao nível mundial, é, é, na verdade não é uma coisa bônus, na verdade é uma necessidade de você Necessidade, é verdade. É. de você ter toda essa preparação. Porque quando chega no nível mundial, não é só porque um vai estar melhor que o outro. Não, no nível mundial é praticamente todos iguais. O que vai fazer a diferença são os detalhes. E esses detalhes estão aí em uma alimentação que você acabou passando do limite e não se alimentou bem e aí faltou energia durante a luta, ou uma consulta com um psicólogo que ele deixou você daquela forma que você se sinta bem e relaxado para participar da competição. Então, assim, são vários fatores e essa equipe que realmente é imprescindível para deixar o atleta na melhor forma possível para competir. Irado. Brenner, tu deu uma sacada aqui pra galera, que eu vou só pincelar por cima que você falou, né? Gente, ó, o Breno acabou de falar aqui o seguinte: quanto mais avançado é o atleta, mais a gente tem que se atentar aos detalhes. Isso aí, Breno, eu concordo demais. Nos meus atletas, na minha consultoria online, né, com os meus lutadores, com meus jogadores de rugby, eu sempre digo: quanto mais avançado é o atleta, mais ele tem que tomar cuidado com as coisas fora do treino. Porque assim, Breno,
O atleta avançado, pô, praticamente ele já treina todo dia, o treino dele já está de alta intensidade, ele já faz exercícios e métodos avançados, e aí eu pergunto para eles, meu irmão, se tu treinar o dobro que tu treina, tu acha que tu fica melhor? O cara já treina todo dia, ele responde, não, Zé, não fico melhor. Então, é aí onde você tem que olhar em outras coisas, né? É onde você falou, não é só treinar, né? É ter um acompanhamento psicológico, é ter uma dieta diferenciada, né? E às vezes, Breno, uma sacada também que a galera pode anotar, eu trabalho muito isso na minha consultoria, porque é um dos meus princípios. Você não precisa, talvez, treinar mais, mas treinar melhor. Como que você treina melhor? É outra coisa que você pode se perguntar, né? Não só na preparação física, mas no treino de karatê também. Por exemplo, como eu posso chegar no meu treino de karatê e treinar melhor? Entendeu? Isso é uma pergunta mais importante, talvez, do que a quantidade, não é verdade? Não, com certeza, com certeza. É, assim, falando aqui, estava até lembrando da diferença, né? Em 2009, quando aqui em Fortaleza a gente conseguiu formar uma equipe de competição lá no Karatê Clube Verdes Mares. E aí a gente tinha muita essa questão mesmo, sim, os treinos muito fortes, de muita duração. E aí, assim, naquela época deu resultado, porque era o conhecimento que tinha. E aí, ao longo do tempo, e toda a equipe participando de competições internacionais, a equipe da seleção brasileira, medalhando em campeonato internacional, campeonato nacional, e criando essa vivência, e aí aos poucos foi se adaptando. E aí, nos últimos anos, já a visão já foi mudando. Não era mais aquela coisa de repetição, de muito tempo de treino, 2 horas de treino, 2 horas e meia de treino. E aí foi passando mais para a qualidade. E aí era o quê? Aquelas 2 horas dizendo que acabava gastando, que a pessoa acabava gastando, se desgastando, ficando cansado e podendo até atrapalhar no rendimento do treino, diminuía para 1 hora, que era um treino que cansava muito mais, mas assim, o ganho De rendimento, de técnica, de experiência na luta, para você ficar preparado, era muito maior. Então, assim, foi até uma visão, né? Do antigo, do treinamento, do desenvolvimento, até chegar a um mais alto nível, né? Que com hoje certeza. é o que acontece a nível mundial. Se os grandes atletas, eles não treinam 2, 3 horas, 4 horas seguidas. Não, eles realizam ali treinos de 1 hora, 1 hora e meia, mas que é 100%. Uma qualidade alta. É intensidade 100% ali. E aí, Perfeito. quando acaba, aí acaba mesmo e depois descansa e parte para outro. Com Mas, assim, certeza. aqueles treinos que passam o dia todinho treinando, assim, não vale a pena, porque só faz desgastar o atleta. Perfeito, Breno. Perfeito. Que colocação, ó. Breno, eu acho muito bacana que você venha contar isso, né? Porque às vezes eu sou até questionado, né? Porque às vezes, Breno, eu trabalho muito contra vamos dizer assim, o conhecimento prático, né? Muitos lutadores, inclusive os de karatê, acham que sempre a solução é treinar mais. E quando, na verdade, às vezes não é esse o problema, né? Eu não estou dizendo aqui, gente, que o cara que treina uma semana não deva treinar, uma vez por semana não deva treinar mais. Eu estou levando em consideração o cara que treina mesmo, entendeu? O cara que treina ali 3, 4, às vezes o cara treina karatê de segunda a sexta. E o cara acha que precisa treinar mais. Então o problema dele não é isso. Então, gente, ó, o Breno aqui acabou de contar uma experiência, né, de que a equipe, né, quando começou a viajar, começou a ver outras preparações, começou a ver outros atletas, né, foi moldando a maneira de preparar os atletas. E é isso que eu prego, né, ao longo aqui das nossas lives. Aqui, Breno, eu até gosto de explicar que dos objetivos dessa live aqui é eu estudar, sabia disso? Ah, é? Uma das maneiras, cara, de você ser uma pessoa mais inteligente é você conversar com pessoas diferentes, de experiências diferentes, que viveu coisas diferentes de lugares diferentes. Tu concorda comigo? Com Então, assim, certeza. quando eu Com certeza. Só converso, assim, né, com os convidados aqui, Breno, eu aprendo um bocado, velho. Aprendo um bocado mesmo. E aí esse conhecimento também fica para a galera que está nos acompanhando, né? Então, muito bacana isso aí que você falou, né, que é uma experiência sua e que eu compartilho dela também, entendeu? Muito massa.
Meu irmão, a próxima etapa, né? Aí foi uma introdução, a gente conversou aqui, galera, ó, o bate-papo aqui já tá de alto nível, então a galera do Karatê pega essa setinha, manda no mínimo para 3 parceiros, no mínimo, no mínimo, no mínimo, ok? Breno, a outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, eu queria que tu contasse assim, um resumo, né? Lógico, como foi a tua etapa, né? As etapas que você teve que passar no mundo competitivo até chegar no nível internacional. Por exemplo, você começou como? Começou numa competiçãozinha pequena, depois foi para o nível estadual, do estadual foi para o interestadual, depois foi para um brasileiro, ou você pulou logo. Como é que foi essa trajetória aí desse passo a passo? Show, a história é longa aí, viu? Aí tem que resumir, né? Senão vai ser uma semana de live. Então, são 20 anos aí de karatê. É mesmo, viu? Tempo, viu? E eu só tenho 25 anos. Eu comecei em 2002 e comecei a treinar karatê em 2002. Aí logo no finalzinho de 2002 comecei a competir em competições bem pequenas mesmo, aquelas escolares, copas. E aí, a partir disso, eu fui tomando gosto pela competição. Competindo aqui, acolá, Copa Fortaleza. E aí, eu acabei mudando de academia, eu fui para a Academia Evolução, do professor Marcones, um grande professor. E aí, a gente lá formou uma equipe de competição. Então, eram 3 famílias. E aí a gente partia de carro para as competições pelo interior do Ceará. Então já pulou das Copas aqui em Fortaleza e a gente já foi partido para o interior do Ceará. Então nesses anos 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, até por aí, assim, praticamente a gente rodou o Ceará todinho participando de competição. Então tinha até fim de semana que eram competições no sábado em uma cidade e no domingo em outra Domingo e cidade. outro. Era. Desse jeito. E aí foi aos poucos, realmente foi aos poucos mesmo. E aí perdia, aí assim, acabava que mais perdia do que ganhava, né? E até muitos falavam, até o Enio também falava muito comigo, brincava comigo, que falava assim, que olhava pra mim lutar e dizia que tinha desgosto, porque a situação era ruim, viu? Mas assim, foi nisso, ganhando experiência, perdia, até uma hora que eu comecei a ganhar. Ganhava aqui, ganhava outra, acolá, e fui ganhando, começando a ganhar. E aí, mais ou menos a partir de 2007, aí a gente foi querer expandir um pouco mais. Então foi para umas competições interestaduais. Uma competição ali em Natal, outra competição em Teresina, outra em São Luís. E 2007 também foi o primeiro ano que eu fui pro Brasileiro, que foi em São Paulo. Então, a gente foi de ônibus, passei 3 dias dentro do ônibus para chegar em São Paulo. Caramba, velho. Mas assim, foi todas experiências muito enriquecedoras, muito Muito engrandecedoras. enriquecedor, é verdade. E aí, em 2009, foi a minha primeira experiência internacional, que eu fui para uma seletiva em Cuiabá, fui campeão, e aí foi a minha primeira experiência internacional que eu fui para o Campeonato Pan-Americano de Karatê. Breno, deixa eu só te 13 anos. interromper. Quando tu teve a tua primeira experiência internacional, tu tinha conseguido alguma qualificação no top 3 do brasileiro? Não, ainda não. Entendi, Ainda entendi. não. Continua, era só isso que eu queria saber. É bem curioso mesmo. Que assim, o karatê do Brasil ele é tão vasto e tão grande que às vezes chega a ser até mais competitivo do que algumas competições. Tipo, por exemplo, o sul-americano. Um brasileiro, considerando que podem ter 4 atletas ou 6 atletas por estado, a gente pode ter uma categoria que tenha 30 atletas. 30 atletas, No caso, o brasileiro que eu acabei de competir tinham 29. olha aí. E no Sul-Americano, Breno, por com exemplo, são 2 29 atletas, o cara tem que países. fazer quantas lutas para chegar na final? De Mais ou 4, menos quantos? 4 ou 5 lutas. 4 ou 5 lutas. É, Entendi, é coisa. entendi. E assim, no Campeonato Sul-Americano, acaba que são 2 atletas por país e uma pode chegar assim, a 20 atletas. Claro que o nível é mais alto, mas às Aham. vezes, o nível do país também, do nosso país, que realmente cresceu muito nesses últimos anos, é tão alto quanto. E às vezes pode até ser mais difícil.
Mas aí, continuando a história. E foi nessa parte da live passada que eu parei. Eu queria contar uma história que era bem legal. Eu não tinha sido medalhista ainda, mas nos anos de 2007, 2008 e 2009, eu bati na trave 3 vezes seguida. Então, eu fui quinto lugar por 3 vezes e somente em 2010 que eu fui me tornar campeão brasileiro. E aí, finalmente, campeão brasileiro. Aí depois foi só, graças a Deus, né? Aí se Só. manteve. É. Entendi, E aí, entendi. 2011, aí, aí sempre, a partir de 2011, sempre participei de todas as competições. Sul-americano, pan-americano e nos anos de mundial, sempre participava do mundial. E aí sempre assim, ganhando títulos, participando das competições. E aí, em 2013, uma história, mais uma história legal, né? Em 2011, eu fui bronze no Pan-Americano de Fortaleza e aí eu consegui a vaga para o Mundial da Malásia. Nessa época eu tinha 15 anos. E aí, assim, muito feliz pela vaga, fui para lá competir. E aí, na minha primeira luta, eu lutei contra um japonês. É assim, a luta muito acirrada, de igual para igual. E aí teve um lance da luta que na época, quando você recebia falta, o atleta recebia a punição e, no caso, o outro atleta recebia uma pontuação. E aí, na época eu tava perdendo de 3-2. E aí, assim, o recurso que eu tive foi o quê? Forçar a punição dele. Forçar a punição dele. E aí, no caso, eu consegui. Assim, ele deu até um soco no meu rosto, acabou sangrando no meu nariz, aí foi falta pra ele. E aí, foi falta pra ele, era pra eu ter recebido 2 pontos. Que aí eu ia virar pra 4-3. E aí não aconteceu. Ele teve um erro de arbitragem, enfim. Eu consegui empatar, mas no fim das contas o japonês venceu. E assim, foi a minha primeira grande frustração internacional. Foi essa. Mas, coincidentemente, 2 anos depois, no Mundial da Espanha, eu já estava chegando no topo do mundo. Fui campeão mundial, superando atletas da Itália, da Rússia, da própria Espanha, dentro da Espanha. Uhum. Foi uma virada de chave, uma Enorme, hein? conquista da minha vida. Assim, história muito legal. Que irado, que irado. Uhum. E aí, tive um período de transição de 2014 a 2016, que foi mais ou menos um período de experiência, que eu entrei na categoria sub-21, que é 18 a 20 anos. E aí, em 2016, eu integrei a seleção sênior. E aí fui da seleção sênior até 2020. E também sempre trazendo muitos títulos aqui para o país e para o Ceará também, né? Graças a Deus. Perfeito, que irado, que história bacana, Breno. Ó, Breno, às vezes eu baixo a cabeça aqui, é porque você tá me Uhum. dando aula, então eu tô anotando uma sacada aqui. Ó, não, tem 3 coisas aqui, Breno, que eu gostei muito e eu queria frisar aqui pra galera de casa. Gente, ó, uma das coisas que eu achei bacana aqui da história do Breno, que ele contou pra gente aqui, ó, que no começo da carreira esportiva dele, ele, né, disse que até um colega nosso, né, o Enio, falava para ele que tinha desgosto de ver ele lutar porque ele perdia, né, muitas competições. Isso aí, Breno, eu acho uma história muito bacana você contar, cara, porque tem gente que começa o mundo da competição, né, não só no karatê, gente, se aplica a outros esportes. E o cara já quer começar ganhando, velho. O cara acha, o Breno, que para o cara ser um destaque no esporte, ele já tem que se destacar logo do começo. Então, às vezes, quando o cara tem ali um começo de carreira, que ele perde algumas lutas, o cara já desanima e acaba abandonando a parada, entendeu? Então, Exatamente. isso aí foi um negócio muito massa, né? Quanto é importante a insistência e a persistência do atleta com o objetivo dele, né? Achei muito massa isso aí. E ainda dentro dessa mesma pegada, né, de persistência, você falou que foi várias vezes, né, para o Campeonato Brasileiro, não ficou entre os 3 primeiros. Foi 5 vezes, Breno? Que tu foi ou 3? Foi 3 vezes. 3. Ó, foi 3 campeonatos brasileiros que ele não subiu no pódio para só no quarto, né, tu conseguir ser campeão brasileiro, entendeu? Foi. Então, é outra coisa aí, gente, que eu queria destacar nessa história, que é muito bacana, né? Hoje a gente vive, né, Breno, no mundo imediatismo. Então, o cara compete, se ele não tiver resultado com 3 competições, ele acha que a parada não é para ele, né?
Então, fica aí, gente, a sacada do Breno, né? A lição do Breno aí, da experiência dele, beleza? Então, fiquem atentos a isso. Eu sempre gosto de frisar isso, o Breno. Às vezes eu trabalho com um atleta na minha consultoria online, gente. Eu tenho uma consultoria online de preparação física, né? Não sou treinador do esporte do cara. Mas eu sempre gosto, Breno, de tratar uma preparação física humana, pô. Eu sempre olho pro cara como um ser humano, entendeu? Não como uma máquina que eu vou rebolar uns treinos nele, entendeu? Então, eu sempre converso com o cara e eu já tive atletas, né, que eu consegui fazer esse incentivo no começo. Tipo assim, o cara não teve uma boa performance esportiva ali nas primeiras competições e ali o cara ficou desanimado, né, achou que não era para ele, que não dava, que ele não tinha talento e eu fiquei insistindo pelo cara, entendeu? E o cara me escutou e depois teve um baita resultado, né? Eu até dou como exemplo, eu não sei nem se ele tá aí assistindo a live, mas tem um atleta meu, Breno, que é o Lucas Cordeiro, ele é de MMA. A gente começou a trabalhar faz uns 5 meses. As 2 primeiras competições dele, né, com a nossa supervisão, não foi muito boa. Né? Aí eu dei todo aquele incentivo. Ele também foi um cara que ele sabe controlar a mente dele. E agora, Breno, nesses 2 últimos finais de semana, o cara foi Norte e Nordeste de Jiu-Jitsu, vice-campeão, e foi vice-campeão no Mundial de Jiu-Jitsu. Entendeu? Então, é outro exemplo, né, de como o cara não pode desistir fácil da performance esportiva, né, do mundo da competição. Então, era só isso aí que eu queria frisar, galera. Muito massa. Breno, só ler uns comentários aqui, ó. Pedro Karatê 11, fantástico. Cada luta ficava mais nervoso e esperançoso pelo título mundial. E Grande abraço, Pedro. tem uma pergunta aqui do Del Rick Calves. Qual a diferença do sênior para o sub-21? O sênior é a categoria adulto, que é a partir de 18 anos. O sub-21, ela de certa forma, uma categoria introdutória, que ela é a categoria de 18 a 20 anos. Então, ela é uma categoria, assim, para você ganhar experiência para o adulto. Mas, se você competir uma, você pode competir a outra. Não necessariamente elas são excludentes. Show. Mas é mais uma categoria, assim, para você ganhar experiência e ritmo no adulto. Outro comentário. Gilson Gomes Karatê, grande amigo e sensei Breno. Uma boa noite do pessoal da escola de cadetes, do amigo Gilson Gomes. Aí a galera tá acompanhando a live, velho. Um grande abraço, sensei Gilson. Aí, ó. Pedro Karatê botou aqui de novo. Sênior e Sub-21 são 2 classes. Sub-21 são atletas de 18, 19 e 20 anos e sênior é o antigo adulto. Beleza, Pedro, é isso aí mesmo, né? Beleza. Gente, ó, pra gente tem outras perguntas aqui para fazer o Breno, mas antes eu queria frisar outra coisa aqui que eu gostei bastante da história do Breno. Ele comentou, gente, que teve uma época em que ele saiu das competições do interior do Ceará e foi para competições fora do Ceará, não foi, Breno? Sim. E aí, né, a partir disso aí, ele conseguiu ter um melhor resultado, gente. E uma das coisas que talvez explique, Breno, não sei se você concorda comigo, né? É muito importante o atleta, gente, né, de esportes individuais e a equipe, no caso de esportes coletivos, competirem com adversários diferentes. Né? Às vezes, Breno, o cara fica competindo só aqui em Fortaleza, aí o cara já sabe até quem é da categoria dele, né? Mais ou menos assim, entendeu? Aí meio que o atleta fica naquela zona de conforto, entendeu? Lutando sempre com as mesmas pessoas, acaba que adquirindo talvez alguns vícios. E você ter essa experiência, gente, de lutar com atletas de outros estados, de outras cidades, né, no caso do interior do Ceará, e de outros, né, estados, países, né, é uma baita de uma experiência, gente, de evolução. Às vezes você faz isso. Eu já tive atleta meu, Breno, que aconteceu assim com o cara. O cara foi, por exemplo, um brasileiro, não teve nada para ir lá no brasileiro, não teve uma boa performance, mas o cara voltou para competir o cearense, o cara voltou muito melhor do que quando foi pro brasileiro, entendeu? Tipo assim, no nível nacional ele não se saiu bem, mas a experiência que ele pegou só em competir a nível nacional deixou ele muito mais forte no estadual. Não, com certeza. Entendeu? Fazendo até um paralelo do que tu falou no começo da live, né? Toda live nova tu aprende. Então, é isso. Sim, são novas experiências, são novas situações que você vai passando e vai aprendendo. Se tu fosse fazer uma live aqui com a mesma pessoa toda terça-feira, toda segunda-feira, ia chegar uma hora que até ia acabar o assunto. Com certeza.
Mas quando é sempre uma pessoa diferente, uma nova conversa diferente, um esporte diferente, experiências diferentes, então tu vai aprendendo, eu vou aprendendo e assim, todo mundo vai aprendendo. Quem Com assiste a live certeza. vai aprender. Então isso é para qualquer parte da vida, né? E no karatê também não é diferente. Então, quando você vai aumentando o nível, vai passando de copas ali na sua cidade, copas municipais, estaduais, interestaduais, você vai tendo experiência com atletas de outros lugares e que vai aumentar seu nível para sempre. Isso sempre. Até chegar a um ponto que você vai estar competindo com atletas de nível mundial, e aí, de certa forma, é o limite, né? Porque não dá para competir de outro planeta. Mas assim, aí ali acaba sendo os mesmos. Só que ali são os mesmos atletas, mas ali é que realmente ocorrem as mudanças, as grandes tendências do karatê, novos estilos de treinamento, novas formas, estratégias de luta. Então, por mais que sejam os mesmos atletas, mas sempre uma forma diferente. E aí sempre você vai aprendendo. E outra coisa importante também, que tu acabou de dar o exemplo, né? Um atleta foi para um campeonato nacional e aí quando voltou aqui para o estado, teve um resultado excelente. E assim, isso é o natural, porque é o quê? É o ganho de experiência. E isso nem eu, nem você, nem nenhum professor vai ensinar o atleta. Verdade. Então, isso o atleta ele vai sentir na pele. E só aprende, querendo ou não, com, claro, com os acertos, né? Mas é com os fracassos que você vai saber mais onde você errou. Porque quando você ganha, feliz, tá, ganhei, acertei tudo, então, assim, a gente acaba não olhando tanto para os erros quando a gente ganha. Mas Com quando a gente certeza. fracassa, e aí isso é outro ponto muito importante também, tanto do atleta e assim que o professor, toda a equipe também pode chamar para sua responsabilidade de chamar o atleta e conversar, falar assim, ó, você errou isso, esses são os pontos a melhorar, mas esse aqui também, você acertou, você foi bom nisso, então a gente pode aprimorar isso e ser muito resiliente. Não é só porque eu perdi, eu vou desistir de tudo, vou jogar tudo para cima e pronto, não é para mim. Não. Sim, eu conheço vários atletas que assim tiveram uma carreira muito, como é que eu posso falar? Coisa muito rápida, uma carreira muito meteórica, que subiram e da mesma forma que subiram, acabaram caindo. Então, assim, claro que se a pessoa tiver uma boa preparação, se ela tiver uma carreira meteórica e conseguir se manter, é ótimo. Mas, assim, essa subida aos poucos, indo de tropeços, perdas, e aí acaba ganhando aqui, ganhando acolá, de certa forma, vai criando uma experiência que essa pessoa que subiu de uma vez, ela, de certa forma, não vai conseguir ter. Com E aí certeza. o atleta vai ser muito mais experiente, vai ser muito mais resiliente e vai conseguir se autoavaliar para que possa mais na frente ganhar, né? E aí vai ter o ponto da virada de chave, que ele perde, e aí vai chegar uma hora que ele só vai ganhar. É verdade. Lembrei Viu? agora do Michael Jordan, né? Que ele fala que na vida dele ele acabou mais perdendo do que ganhando. Só que o que ele ganhou fez história. Vale muito mais do que tudo que ele perdeu. Exatamente. E Viu? assim, e é isso. Não, Breno, muito bacana Atleta, você falar isso. é a questão do atleta ter paciência que o resultado vai vir. Se você trabalhar de forma certa, trabalhar se desenvolvendo, trabalhar evoluindo sempre e acreditando, então uma hora vai chegar o resultado. Com Não certeza, com tenho certeza. dúvida. Breno, é muito bacana você falar isso, porque isso aí que você falou, né, do cara ter uma carreira meteórica e não conseguir sustentar, às vezes, não todo mundo, né, não todos os É, atletas, mas muitas das vezes o que justifica isso, né, a queda, né, da mesma velocidade que o cara cresceu é a falta de maturidade esportiva, cara. Você vai entender muito, né, o que eu tô falando aqui, né, mas eu vou tentar ser mais claro para o pessoal de casa aí compreender. Gente, maturidade esportiva é o cara saber se portar numa competição, sei lá, brasileira, internacional.
é o cara saber o nível daquela competição. Por exemplo, Breno, uma vez, né? Uma vez não. Algumas vezes eu já acompanhei alguns atletas que foram para uma competição de nível alto, por exemplo, Jogos Universitários Brasileiros. E o atleta, Breno, ele não sabe o tamanho da proporção que é um jogo universitário brasileiro. Aí ele entra lá achando que é uma competição que ele joga aqui, por exemplo, que ele faz um jogo aqui em Fortaleza ou que ele faz uma luta aqui. E esse comportamento, cara, faz uma diferença extraordinária negativamente na performance dele. Então, o cara tem que ter, gente, maturidade esportiva. E maturidade esportiva você só se desenvolve com o tempo, né? Então, é por isso que esses atletas que às vezes, né, crescem muito rápido, às vezes eles não têm maturidade para manter o nível de rendimento lá em cima, né? Então é algo que a gente precisa observar com cuidado. Breno, tem um comentário aqui, ó. Esmênia Souza T. Breno, fala da importância do ano de 2013 sua irmã serem campeões brasileiros, né? Aí ela colocou aqui, seu pai e sua irmã serem campeões brasileiros. Sim, sim. A Ismênia é a minha mãe. Oi, Ah, mãe. é? Sim. Aham. Então, em 2013 teve o Campeonato Brasileiro em Fortaleza, né? E assim, foi muito legal esse campeonato, porque foi uma coisa única, que eu fui campeão brasileiro, a minha irmã, a Carla, ela foi campeã brasileira também, no adulto, e o meu pai, ele foi campeão brasileiro no Master. Então foi assim, a família, A família só toda. não minha mãe, porque ela não pratica karatê, ela chegou a praticar, mas acabou parando. Mas assim, foram os três campeões brasileiros, assim, foi muito legal. Que massa, que massa. Mas a mãe aí também merece o mérito, né, não, Breno? Ficou ali Ah, na com certeza, torcida, não ajuda. medalha de ouro em tudo, sempre apoiou. Com certeza, que massa, que massa, que bacana. Ó, o Pedro mandou aqui um comentário, ó, parabéns, José Ribeiro, aprendendo muito sobre treinamento. Que irado, irmão, que você está gostando da live, viu? Muito bacana o seu feedback. Breno, ó, outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, essa pergunta ela é bem específica e eu queria realmente a opinião do Breno, tá? O que você identificou com a sua experiência? O que tecnicamente, falando de karatê, só exclusivamente karatê, o que tecnicamente é necessário para um atleta chegar em um nível internacional? Certo. Falando bem resumidamente. Porque assim, Breno, a gente sabe que é um complexo de vários e vários fatores, né? Mas assim, cita aí pelo menos 2 ou 3 pontos que você acha assim, ó, Zé, isso aqui, cara, se o cara Não, não tiver em nível internacional, não, na verdade eu vou citar só um. Se o manda. cara quer chegar ao nível internacional, então ele tem que treinar como se fosse nível internacional. Se ele quer chegar a nível internacional, ele não vai chegar treinando para uma Copa. Ele não vai chegar treinando para um estadual. Ele não vai chegar ao nível internacional querendo ganhar um brasileiro. Se ele quer chegar ao nível internacional, então ele tem que se portar como tal. Então tem que observar o que está acontecendo a nível mundial, quais são os principais golpes, as principais estratégias, como é que são, como os atletas lutam, e aí adaptar o seu treino. Porque se você se nivelar sempre do nível mais alto possível, dos grandes atletas a nível mundial, então você vai estar formando a sua base para competir a nível internacional. E aí são 2 pontos também, né? O primeiro é que você tem que se portar como se fosse competir a nível internacional. E é claro que, assim, de primeiro momento você não vai ter aquelas frustrações, enfim. Mas o seu objetivo é chegar a esse nível. Então você tem que acreditar, você tem que ser resiliente. E, assim, o caminho vai se tornando mais fácil. Porque se você compete pensando em um sul-americano, um pan-americano, um mundial, então a Copa aqui de Fortaleza vai ser mais fácil. Se você pensar, está treinando para chegar naquele nível, o estadual vai ser mais fácil, o interestadual vai ser mais fácil, o campeonato nacional vai ser mais fácil. E aí, aos poucos, essa chave vai virando. E aí vai junto com a experiência também. E aí, aos poucos, assim, vai tudo se completando.
Completando. O ponto principal é, se você quer chegar ao nível internacional, então se porte como um atleta de nível internacional, realizando treinos que realmente façam você crescer e pensando a nível internacional. Perfeito, perfeito. Breno, muito bacana. E deixa eu frisar aí uma coisa que você falou que eu gostei muito. Como eu trabalho, Breno, exclusivamente com atletas, né, de esporte de contato, é uma coisa que eu oriento muito a eles. Porque, assim, na minha consultoria online, Breno, eu também prescrevo coisas que eu chamo de hábitos de performance. São coisas que, se o atleta fizer, ajuda ele a ter uma melhor performance. Não é garantia, mas ajuda. E você falou aí, você recomendou aqui, né, para a galera, deu um exemplo aqui de um hábito de performance que eu indico muito para os meus atletas, que é assistir o seu esporte. Eu gostei muito quando você falou que se o cara quer ser um karateca de nível internacional, ele precisa estar acompanhando as competições internacionais. Né? Achei isso parece óbvio, mas tem muita gente que não pensa assim, né? Então, assim, Breno, isso é muito importante. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo, gente. Por exemplo, eu já recebi atleta de rugby que o cara já compete em nível estadual. Por exemplo, o cara já joga campeonato cearense, Breno, e o cara não assistiu um jogo de rugby. Eu olho pro cara, como é que pode, mano? Entendeu? Então, assim, gente, se você tem um sonho de ir a nível internacional, cara, você tem que estar por dentro de tudo do karatê internacional. Você tem que estar por dentro de todas as tendências, de todas as técnicas. Então, essa sacada aí, gente, ó, é para anotar no caderno mesmo, entendeu? Então, e isso vale, Breno, o bacana é que vale para qualquer esporte, velho. Se você é um lutador de jiu-jitsu, boxe, se você é atleta de outra modalidade, galera, você tem que estar por dentro do que os melhores daquela sua modalidade estão fazendo, cara. Entendeu? Moldar lá por cima, né, Breno? Nem você falou, moldar lá por cima. Certeza. Entendeu? Perfeito, perfeito. Só uma observação também. Você sempre tem que estar atualizado. E sempre tem que estar observando os grandes atletas. Olhando para o Karatê, né? Eu vou assistir as lutas do HIF porque o melhor atleta dos últimos tempos. E eu vou assistir as lutas dele. Mas eu não vou imitar ele. Porque ele tem a fisiologia dele, a forma de lutar dele, as características dele. Então ele é uma pessoa única. Eu, Breno, eu sou uma pessoa única também. Eu tenho minha forma de lutar. E não adianta nada eu pegar o jeito dele e trazer para mim e tentar imitar. Porque aí não vai adiantar. Estudar não é copiar, né? Exatamente, não é copiar. É você pegar os ensinamentos, é pegar aquele conhecimento que está lá, assistindo, anotando, aprendendo, e adaptar para a sua qualidade. Perfeito, então, perfeito. Então, você tem que sempre adaptar, pegar o melhor que vai fazer você crescer e treinar. Não é só copiar, porque se copiar, aí realmente vai ser um caminho errado. Com certeza, com certeza. Não vai ter os ganhos. Perfeito. Breno, ó, pergunta mais do que respondida. Carlos Vieira Karatê colocou aqui, ó, um trabalho de uma vida. Com certeza, com certeza. E aí o seguinte, Breno, a outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Do ponto de vista físico, agora eu estou falando, né, de valências físicas ali, né? Do ponto de vista físico, o que um atleta de karatê precisa ter para competir em nível internacional? Na sua opinião? Na minha opinião, ele tem que fazer uma preparação física específica para o karatê, que ajude na potência, ajude na parte da velocidade. Porque, assim, se eu for pensar num treino que seja de hipertrofia para ficar muito forte, essas coisas todas, uma das coisas vai atrapalhar o movimento, né? Porque a pessoa vai ficar muito forte, não vai conseguir fazer os movimentos bem e acabou que vai ficar muito pesado. Então, assim, tem que realizar os treinos voltados especificamente para o karatê, para os movimentos do karatê, socos, chute, movimentação, o kick. Então, assim, a preparação física tem que ser voltada totalmente para o karatê. Perfeito. Então, assim, Breno, o cara pensou em nível internacional, é imprescindível ele ter uma preparação física específica. Exatamente. Se ele pensa
que quer atingir esse nível, se ele quer chegar a esse nível, então é imprescindível ter uma preparação física adequada para o karatê. Mas Perfeito. aí, já fazendo uma pergunta e me respondendo, né? Breno, eu treino na academia de bairro e não tenho uma preparação física específica. Mas assim, tenta adequar ao máximo. Porque assim, se eu não consigo ter um específico, se eu não consigo ter um personal, um profissional que consiga montar aquele treino para o karatê, mas pelo menos você está treinando o físico, está treinando as valências físicas para se tornar mais bem condicionado para as Para o lutas de karatê. karatê. Tanto luta quanto kata, né? Mas para as competições. O Perfeito. importante também não é eu não consigo fazer minha preparação voltada para o karatê, também não vou treinar nada, vou treinar só karatê. Aí também não dá. Também não dá, perfeito. Agora tu tocou no assunto bacana. Bem, só ler um comentário aqui, ó. Raquel Castro, ponto oficial. Olá, gente. Sou fã de vocês e espero ver vocês pessoalmente. Um abraço para você aí, Raquel. E espero conhecer você também, minha irmã. Brenão, então, continuando aqui o nosso bate-papo, eu achei muito massa isso aí que você falou. E aí é o seguinte, muitos atletas, né, acabam que desistindo, assim, ou então realmente não fazem, né, uma preparação física adequada por conta disso aí, né? O professor da academia não sabe prescrever um treino específico para mim, né? Não sabe nem o que é karatê. Se eu falar o que é uma washkiri para ele fica olhando para os lados, né? Então, assim, fica difícil a prescrição desse tipo de treino. E aí, Breno, é onde eu falo, né, de onde nasceu o meu método de treinamento. O método TZO, né, que é Treinando com o Zé Online, que é uma metodologia, né, exclusiva para esporte de contato, ela nasceu dessa necessidade. Então, por exemplo, o que, é que eu pensei, Breno? O cara é um atleta, por exemplo, amador de karatê. O cara vai ter um alto investimento para poder contratar um preparador físico. Você sabe que a galera que é amador, às vezes luta ali para poder pagar a inscrição da competição, para pagar a academia onde treina. Então, o cara normalmente, né, não é generalizando, gente, mas normalmente o cara não tem condições, né, de investir ou não tem patrocínio para contratar um preparador físico presencial, né? E aí eu criei o método TZO, gente, que é uma consultoria online, né? É por isso que ela tem um valor mais acessível, mas é que eu consigo atender um número maior de atletas e aí você recebe um treino específico para a sua modalidade, né? O meu modelo de trabalho, né, sempre eu explico, né? Eu também atendo a galera que quer saúde, mas a minha especialidade são esportes de contato, né? Lutas, futebol americano, rugby, basquete, então atender essa galera, né? É por isso, gente, que nasceu o meu trabalho, né? Hoje eu tenho uma consultoria em que eu olho só para esses atletas, né? Que tá, às vezes, né, na maioria das vezes, pela mídia, né, pelos patrocinadores, eles são um pouco esquecidos, né? Às vezes tem olho só para o futebol, né? E aí eu olho especificamente para esse tipo de esporte, porque é a minha paixão, gente, é onde eu realmente sei trabalhar, né? Então, muito bacana isso aí que você falou, Breno. Meu irmão, puxando aqui para a próxima pergunta, eu queria te fazer outra coisa. Te perguntar outra coisa. O que mais impede um atleta de karatê competir a nível internacional? Na minha opinião, sendo sincero, no meu caso não, graças a Deus, porque eu sempre tive muito apoio, mas o que impede muitos atletas de competir a nível internacional, eu acho que é o fator financeiro. Fator financeiro. Conheço muitos atletas que conseguiram chegar lá, mas não conseguiram a vaga, mas não conseguiram competir. Entendi. Então é o financeiro. Breno, isso aí sim, é um feedback que você me deu, mas ele é universal, né? Todo atleta meio que tem essa dificuldade, né? Principalmente quando vai competir em competições maiores. E aí, gente, ó, quem tá aqui na live, deixa eu dar um recado, não é uma promessa, mas eu tô tentando, Breno, fazer uma live sobre planejamento financeiro para atletas, tá? Eu tô vendo com uma amiga minha, tá? Que ela manja só tudo de finanças. E aí eu tô planejando com ela e vendo um horário, gente, com ela para ela poder vir fazer essa live com a gente, onde eu vou nessa live, gente, eu vou perguntar a ela, eu vou encher o saco dela ensinando como é que você faz um planejamento financeiro. Por exemplo, Breno, ano que vem eu quero ir para um brasileiro, velho. Eu posso me programar financeiramente a partir de agora, pô. Com certeza. Entendeu?
E aí, talvez eu não fique dependendo de patrocínio, né? Ah, Então eu já faço meu planejamento. Então, gente, fiquem ligados aí nas lives do Zé que eu tô tentando, tá? Trazer essa live para vocês, que é um problema muito recorrente, essa questão do patrocínio, né? Dos problemas financeiros. Então, muito massa. Breno, a última pergunta que eu queria te fazer aqui, irmão, para a gente encaminhando aqui para o final da live, qual o nível de importância que você dá para o ambiente de treinamento? Contextualizando melhor a pergunta, Breno, o que, é que eu quero que você me responda? Se você acha muito importante você, por exemplo, estar em um ambiente competitivo, será que é bom você ter um treinador que está em contato com as competições? Será que é bom eu treinar numa equipe, Breno, que tem outros atletas, né, de categorias próximas ou até da minha mesma categoria, entendeu? Para essa evolução, o que você acha? Você acha que isso é muito importante, que é mais ou menos? O que você acha sobre isso? show. Essa pergunta é realmente muito boa. Assim, eu vou dividir em dois pontos também. Uma do treinador, né? Então, assim, o atleta, ele sempre tem que estar se atualizando também. Mas é papel do treinador, afinal são uma equipe, é papel do treinador também estar se atualizando para trazer o melhor para o seu atleta e poder. E agora outro ponto também que sim, meu professor, o William, ele falou há muito tempo, há alguns anos, e disse assim, grandes atletas são formados por grandes equipes. Então, tanto, e o grande exemplo também, até trazendo para a minha história. Em 2009, a gente tinha uma grande equipe que praticamente quase toda a academia foi da seleção brasileira. Então, era cerca de, se não me engano, 10 ou a 12 atletas. Assim, praticamente todo mundo foi. E isso formou uma base tão fortalecida que durou 2010, 2011, 2012, 2013. E aí, aos poucos, Aham. assim, alguns saíam da equipe e outros entravam. Mas, assim, sempre era uma equipe unida e uma equipe forte. Então, isso realmente formava os atletas e realmente me formou, me ajudou. Porque se eu tinha pessoas competitivas, tinham pessoas que de alto nível ao meu lado, então me forçava a querer mais. Era uma competição natural, que sempre quem sobrevive não é o mais forte. Então ali era natural. A gente sempre se forçava mais a se superar e a superar o adversário, que no caso era o nosso amigo, né? O nosso atleta que Nosso estava, companheiro, né? nosso companheiro, que estava treinando lá com a gente todos os dias. E aí isso, assim, foi essencial para mim, para minha carreira, porque se não fosse por essas pessoas que estavam treinando ali comigo diariamente, eu não teria chegado o tão longe quanto eu cheguei. Irado. E além desses companheiros, o técnico é imprescindível. Porque quando ele está com aquela visão de fora, é totalmente diferente. Ele observa erros que a gente não percebe. Com certeza. Então, a equipe formada, aquela equipe forte, realmente forma um atleta que é competitivo. Se o atleta treinar sozinho, assim, eu vou citar um caso que é um atleta de Santa Catarina, o Edmilson. E, assim, por muito tempo ele acabava treinando sozinho. Era ele e um Bob, aquele boneco, né? É o E, assim, boneco. ele sempre conseguiu resultados extraordinários. É um grande atleta do karatê brasileiro. E, assim, ele é uma exceção. Ele é um grande atleta. E aí, a partir do momento que, até no ano de 2019, a gente estava treinando muito em equipe, ali no COB, lá no Maria Lenk, que é ali no Rio de Janeiro, e aí vinha toda a seleção brasileira. E a gente treinava muito em equipe. E isso potencializou o nível de todo mundo. Então imagina, atletas de seleção brasileira treinando juntos, quase semanalmente por mês, uma vez quer dizer, uma semana a cada mês. Então era o mais alto nível do karatê do Brasil treinando semanalmente. Então isso elevou o nível de todo mundo. Com toda certeza. Uhum. E assim, para resumir mesmo, é que grandes atletas são formados por grandes Grandes equipes. equipes. Perfeito, Então, perfeito. é Breno, imprescindível. muito massa tudo que você falou.
E aí eu concordo realmente com tudo que você falou. E eu até digo, eu nomeio isso, Breno, como um segredo, mas não é bem um segredo, né, cara? O ambiente do atleta, Breno, faz ele evoluir, ele estagnar ou ele regredir. Entendeu? Porque assim, Breno, eu sou um preparador físico que tem uma conduta diferente, né? Eu procuro orientar os caras fora exercício. Como eu já aprendi, Breno, que exercício não é tudo, tipo assim, ter uma boa preparação física te contribui muito. Mas se tem outras coisas fora o exercício que a gente também precisa olhar, e eu faço esse trabalho. Então, eu sempre digo que o ambiente do atleta, ele tem que tomar cuidado, Breno. Por exemplo, eu costumo ir algumas vezes, de maneira bem esporádica, Breno, assistir o treino técnico dos meus atletas. É uma avaliação que eu gosto de fazer. Eu não faço nada, Breno, só chego lá, pego meu celular e fico olhando o cara treinar. E vou só anotando aqui. No final do treino técnico, eu mando algumas considerações para ele. Por exemplo, tem uma roda ali de atletas, né? Um grupo de atletas, e aí o meu atleta, ele fica perto dos caras que ele ganha. Uhum. Aí eu, opa, aí, tá vendo aquele outro cara ali, ó, fulano, que é o melhor da turma, eu quero tudo do lado dele todo o treino, para fazer dupla com ele direto. É um feedback que eu dou pros caras, entendeu? Outra coisa, quando o cara tá numa equipe, Breno, que, moldando as palavras, tem pessoas que não levam o negócio a sério, eu recomendo o cara sair da equipe. Mas tu tem que procurar uma equipe que queira, a galera queira competir. Então, por exemplo, Breno, sem citar nomes, né? Lógico, tive um atleta que queria ser atleta e o treinador dele, né, dava aula só comercial, que é a aula comercial, né? Ensina aquela arte marcial para a galera que quer aprender, mas não quer competir e tal. E aí o cara treinava com um bocado de gente que não queria ser atleta. Então, por exemplo, ele era o único atleta de toda a turma. Eu disse para ele que ali não tinha futuro para ele. Então, assim, quando você quer, por exemplo, aqui a gente está falando, né, Breno, de competir de nível internacional. Mas tudo na vida, você quer evoluir, cara, você precisa cuidar do seu ambiente. Se você tá do lado só de pessoas perdedoras, cara, aquilo ali, por mais que você não tenha cabeça de perdedor, vai te afetar de algum jeito. De algum jeito. Se você tá do lado de pessoa que só arruma desculpa, sabe aquele cara que perde é o árbitro, o cara perde foi o equipamento, o cara perde foi porque ele não tinha patrocínio. O cara nunca perde porque ele perdeu, entendeu? Ele sempre tem... Você vai ser influenciado de alguma maneira por aquilo ali. Então, se você, em vez de escolher pessoas desse tipo, escolher atletas de alto nível, uma equipe que está comprometida, uma equipe que quer competir, um treinador que está familiarizado com a competição, a sua probabilidade de evolução é muito maior, entendeu? Então, eu sempre converso isso com a galera, porque isso às vezes é duro do cara ouvir, entendeu? Como é que eu chego pro cara aí, mano? A tua equipe não tem futuro, não. E os amigos do cara estão tudo lá, entendeu? É difícil de escutar, entendeu? Mas eu sempre explico, mas tu não vai deixar de ser amigo deles, pô. Né? Só às vezes o teu objetivo tá diferente com o deles. E isso não tem nada de errado, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado. Então, galera, fica aqui a dica, ó. Essa lição aqui que o Breno passou pra gente, parece, né, que é uma coisa assim besta, parece que é conversa de coach, né? Mas não é, galera. O seu ambiente molda você pro bem ou pro mal, né? Ou para você evoluir ou para você regredir. Então, fiquem atentos nisso. Tanto é, gente, que os grandes treinadores de esportes, não só o karatê, mas o rugby, eles cuidam em fazer um ambiente competitivo na própria equipe deles, né? Ter bons atletas, às vezes eles até incentivam competições internas para poder ter aquele clima de competição. Então, isso aí, gente, conta demais, 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 beleza? Breno, tem uma pergunta aqui, eu vou ler ela aqui e depois eu faço as considerações para a gente finalizar. Raquel Castro, ponto oficial. Eu tenho uma pergunta para o Breno Matheus. Como está sendo trabalhada a competição dentro das lutas de karatê? Tu entendeu a pergunta, Breno? Eu acredito que sim. Acho que seria mais relacionado às estratégias que é usada na competição dentro das lutas, né? Uhum. Assim, nos treinamentos,
É sempre importante a gente tentar simular situações que acontecem nas lutas e treinar elas para que quando possa acontecer nas lutas a gente consiga, em vez de travar e passar por uma situação que a gente nunca passou, mas que durante a luta, caso aquela situação ela aconteça, a gente já tenha vivenciado no treinamento e aí consiga resolver, consiga agir da melhor forma possível. E assim, é super importante treinar isso. Claro que você tem que treinar os fundamentos, isso é o básico de todo esporte, né? Mas as situações de luta também são super importantes. Uma situação de luta, falando do karatê, por exemplo, de clinch, uma situação de defesa e contra-ataque, uma situação de fuga, uma situação que falta pouco tempo de luta e você está perdendo e tem que ir atrás do resultado. Então, isso são tipos de treinamento que são super importantes porque são situações que o atleta vai passar na luta, vai acontecer com ele. E aí, se acontece durante a luta, ele nunca passou por isso, como é que ele vai resolver? Assim, vai ser muito mais difícil. Então, é legal, é super importante treinar o fundamento, é super importante para formar a base de um bom atleta. E o passo seguinte é justamente treinar as situações de luta, que é para criar vivência suficiente para que o atleta chegue na luta e E não saiba pense. o que fazer, né, Breno? Assim, quando, quando eu ia para o psicólogo esportivo, o Ricardo Ângelo, um abraço para ele também. Eu fiz uma live com ele, Breno. Olha aí, só profissional. Com Só certeza. nível Aqui eu viu? chamo a galera de alto nível mesmo, pô, não é Tem que brincadeira ser. não. E aí, quando eu conversava com ele, eu falava que, assim, eu lutava e quando passava a luta, tinham lances que eu nem lembrava. O pessoal falava assim, caraca, como é que tu conseguiu fazer aquele chute? Eu falava, não sei, saiu. Eu nem lembro o que aconteceu. Mas é o porquê. No começo, quando você tá aprendendo uma coisa, é mais a questão do pensamento. Você tá pensando como é que faz, como é que dá aquele soco. Você tem que tirar a mão da cintura, estender o braço, girar o punho no final. Tem que fazer aquele passo a passo pensando. Só que quando vai chegando a repetição, treinamento, e no caso das situações de luta também, vai chegar uma hora que você não vai pensar, vai ser automático. Então, assim, o atleta quando está começando é aquela coisa mais manual. E aí, quando vai aumentando o nível, por tanto treinamento, por tantas situações e por tanta experiência, que vai passando para o automático. Automático. E aí, Perfeito. quando chega na hora da luta, não. Pra falar a verdade, não dá nem tempo de pensar. O karatê é um esporte muito rápido. Muito Então não rápido. dá tempo de pensar, de olhar para o adversário e falar, ele vai entrar o soco, então eu vou defender e contra-atacar. Não. Na hora que eu tô olhando para o adversário, ele já tá entrando o soco, e aí eu me viro com o que eu sei, com o que eu treinei. Então, o quê? Se eu sei defender e contra-atacar, eu vou defender e contra-atacar, porque eu fiz isso no treinamento. Eu tive Com essa vivência. certeza. Eu nunca tive isso, então, assim, eu vou acabar levando ponto. Ou vou acabar fazendo o que eu faço no treinamento. Então, é super importante a gente ter essas vivências das lutas na academia, nos treinamentos também. Perfeito, perfeito. Então, ó, aqui, ó, acredita aí que a pergunta tá mais do que respondida. Galera, estamos encaminhando aqui para o final da live, tá? Vou só ler alguns comentários. Ó, Ronier aí sempre nos acompanha nas lives do Zé. Grande abraço para você, meu irmão. Breno, grande referência no karatê cearense. Moisés Levi 123, salve, sou teu fã aí, Breno. A galera tá acompanhando aí, ó. Micaele aí, ó, também atleta. Breno Matheus, grande referência para nós, tá? Então, galera, ó, seguinte. A gente está finalizando a live por aqui. E aí é o seguinte, queria que todo mundo que está nessa live, Breno deu uma baita aula para a gente. Ó, a nossa conversa aqui, gente, se você prestou atenção no que a gente conversou aqui, você tem diversas ações para melhorar o seu karatê ainda essa semana. Muita coisa, gente, que não é complicada, não é coisa do outro mundo, não é coisa mirabolante, você pode fazer para melhorar seu karatê essa semana. Beleza? Então eu quero que quem assistiu a live coloque, né, as orientações do Breno em prática.
Quem está aqui nessa live, eu quero que deixe nos comentários uma palavra que definiu a live para você. Sei lá, foi virada de chave, conhecimento, né, diretivo, esclarecedora, né? Coloca uma palavra aqui para o Breno saber, galera, o quanto que vocês gostaram da live aí, enquanto eu vou conversando aqui para finalizar a live, beleza? Deixa os comentários aí. Brenão, seguinte, queria agradecer, irmão, né, pela live, né? O papo realmente é de alto nível. Sempre convido, Breno, uma galera que possa passar uma experiência bacana para a galera, né, que está assistindo. E que essas lives, Breno, elas têm diversos objetivos, né? Um deles é tentar motivar, orientar, né, esclarecer, né, sobre esse mundo competitivo que a gente sabe que é tão duro, né? Que os atletas muitas vezes, né, pecam por falta de conhecimento, por falta de orientação, e essas lives estão aqui justamente para isso. Eu costumo dizer que se o atleta que acompanha aqui as minhas lives, né, ele tem um conhecimento acima da média. Por quê? Porque eu só trago atletas experientes, eu trago outros preparadores físicos, eu trago outros profissionais, então aqui é uma gama de conteúdos que agrega demais. Galera, eu queria deixar, tá, um pedido. Quem não segue o Breno, segue ele, tá? Para vocês verem, né, o trabalho dele nas competições. Quem ainda não me segue aqui no meu perfil profissional, gente, que lá eu sempre trabalho muito conteúdo para esportes de contato. A minha especialidade, gente, são lutas, rugby, futebol americano. Então, eu sempre estou postando exercícios, fazendo lives. Então, deixem, né? Me sigam lá no meu perfil e interajam comigo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? É só falar comigo. Quem tiver interesse, tá? Sobre consultoria online, né? Em preparação física para esportes de contato, também me chama lá no Bidirect. Vai ser um prazer, né? Tirar suas dúvidas e receber vocês no meu time. Então, galera botou aqui, Breno, sou seu fã, Breno. Procedimento atitudinal do treino para a competição real. Para mim foi uma inspiração de aprender cada vez mais e espero que eu encontre vocês nas competições, que vai ser em novembro. Beijos, Breno, José Ribeiro, sou fã de vocês. Parabéns. Que massa que você gostou da live, Raquel. Brenão, quer deixar uma última palavra para a galera? Pessoal, então agradecer, né, compartilhar esse conhecimento para ti, Zé, primeiramente, e também para todo mundo que está aqui na live. Obrigado pela presença, por assistir. E, assim, tá aprendendo com vocês também, né, com as perguntas, com os comentários. Só tenho a agradecer. E a mensagem final assim, estava pensando aqui também no final. O papel do treinador é super importante para você crescer, mas quando você chega na competição, a pessoa que quer mais ganhar não é o treinador, não é seu pai, não é sua mãe, não é sua irmã, seu namorado, namorada, não é seus amigos, não são seus amigos, não. A pessoa que quer mais ganhar é você. E quem entra lá dentro do tatame é você. Então é super importante você sempre se manter muito na parte de acreditar, de você acreditar no seu próprio sonho. Porque se você não acredita no seu próprio sonho, então não adianta ninguém mais acreditar. Então sempre acredite nesse sonho e trabalhe para que ele aconteça. Porque você é o principal agente, né? Seja protagonista da sua carreira. E outra coisa super importante para finalizar também, já que você é o protagonista, então sempre se autoavalie. Não deixe para uma pessoa chegar e falar, ou o seu professor. Assim, claro, sempre procure feedbacks para crescer, mas procure se autoavaliar também. Porque assim você vai se conhecer melhor e vai conseguir se desenvolver ainda mais. Perfeito, Breno. Irado. Galera, ó, obrigado aí pela audiência, pelo tempo, pelo bate-papo aí com vocês. Breno, a gente vai ficando por aqui. A gente se encontra numa próxima oportunidade, meu irmão. Grande abraço. Grande abraço. E dessa vez sem travar. Olha aí, ó, galera. Agora o homem deu o ouro aí, viu? Vou deixar a live salva. Quem não pegou toda, assiste ela gravada. Valeu. Valeu, gente.